Você já deve ter ouvido várias pessoas falando no escândalo do INSS. Faz 2 semanas, uma operação da Polícia Federal revelou que até 6 bilhões de reais foram descontados sem autorização de aposentados e pensionistas. Vê só como é que funcionava. Uma associação pilantra conseguiu um convênio no INSS para poder descontar um percentual dos aposentados que supostamente seriam seus associados e que teriam benefícios, por exemplo, dentista, colônia de férias, por aí vai, como se fosse a mensalidade de um clube. Mas o problema é que eles descontavam de aposentados que nunca tinham se associado, falsificando a assinatura deles. Tudo isso deixa a gente indignado e com razão. Agora, essa indignação muitas vezes é manipulada para fazer você acreditar em narrativas que têm um beneficiário claro. E esse beneficiário é justamente aquele que é o maior responsável pelo esquema. Me acompanha que eu vou te explicar a verdade. A operação da PF mirou o desvio de recursos de beneficiário do INSS entre 2019 e 2024. Segundo a própria Polícia Federal, o esquema começou em 2019, primeiro ano do governo do Bolsonaro. As apurações da PF e da CGU apontam que associações conveniadas ao INSS realizavam os cadastros sem autorização, com assinatura falsa, para descontar os valores indevidamente. Para isso, as entidades, muitas delas de fachada, pagavam propina para diretores do INSS com o objetivo de obter os dados e fazer a fraude. E aqui vai um ponto importante. A CGU, que foi quem desbaratou o esquema todo, é um órgão do governo federal, criado pelo presidente Lula, com o objetivo de investigar casos de corrupção dentro do próprio governo. Ou seja, a investigação no INSS foi uma iniciativa do Lula, em conjunto com a Polícia Federal. Esses são os fatos. A oposição acusa o governo Lula de ser o responsável pelo escândalo pelo simples fato dele ter sido revelado só agora, escondendo que o esquema começou no governo Bolsonaro. E escondendo também que foi o Lula que mandou investigar para dar fim no problema. Para ficar mais claro, vamos ver alguns dos personagens dessa trama. O relatório da PF cita um cara chamado Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Ele foi o intermediário das fraudes. Nas eleições, ele foi doador da campanha do Bolsonaro. Outro nome, Maurício Camisotti, que era sócio oculto de uma das principais entidades do esquema, Ambev. Em 2021, o Camisotti foi protagonista lá na CPI da pandemia daquele caso da vacina da Covaxin, que teve propina e tal. Você lembra? Pois é, o mesmo cara do esquema da vacina no governo Bolsonaro também é uma figura central do esquema do INSS. Será que é coincidência? Isso para não falar de uma figura mais conhecida, Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro. Vê só, em setembro de 2022, o Onyx Lorenzoni recebeu uma doação de campanha de R$60 mil do Felipe Macedo Gomes, que era presidente de uma das entidades, a ABCB. Meses antes, em março, o Lorenzoni tinha autorizado que a ABCB fizesse os descontos sobre as aposentadorias do INSS. Ou seja, não foi doação, foi pagamento. Acredite se quiser. Para criar esse tipo de narrativa, como sempre, os bolsonaristas escondem o essencial e distorcem o que é verdadeiro para produzir a fake news. Um exemplo é um vídeo feito pelo Nicolas Ferreira, onde ele volta a inverter a realidade depois de já ter mentido e ter sido desmascarado na história do Pix. Ele diz que os descontos indevidos movimentaram 90 bilhões de reais, o maior esquema de corrupção da história. Gente, isso é mentira pura e simples. Esse valor é referente ao total de empréstimos consignados movimentados no Brasil todo em 2024, segundo o Tribunal de Contas. Não tem nada a ver com os desvios, mas ele joga o dado lá em cima para te confundir. Se a gente usasse a lógica do próprio Nicolas, o Bolsonaro teria roubado mais de 130 bilhões de reais, porque esse foi o total movimentado por empréstimos consignados só num período do governo dele. Inclusive, nós fizemos um projeto de lei em 2023 para combater os bancos e financeiras que praticam golpe contra aposentados no consignado. Eu consegui aprovar ele na Câmara, mas ficou parado no Senado porque os bolsonaristas não quiseram votar. Outra mentira é que o governo iria usar recursos públicos para devolver o dinheiro às vítimas dos desvios. Na verdade, o governo Lula está recuperando o dinheiro dos próprios envolvidos no esquema. A operação da PF apreendeu mais de 40 milhões de reais só até aqui. E o governo acionou judicialmente todos os envolvidos
para devolver o dinheiro. O que está em discussão é a possibilidade de antecipar a devolução do dinheiro às vítimas, sem que isso dependa dos processos judiciais que a gente sabe podem demorar anos, justamente em respeito aos aposentados que foram prejudicados pelo esquema. Mas o Nicolas vai além. Ele diz que o governo Bolsonaro apresentou a medida provisória 871 em 2019 para que a autorização dos descontos tivesse que ser revalidada todo ano. Sabe o que ele não te contou? É que a medida só valeria a partir de 2025, 6 anos depois, por pressão da base bolsonarista no Congresso, que votou para adiar a revalidação. O Bolsonaro podia ter vetado, mas ele sancionou. Agora, pensa comigo. Você lembra de alguma ação da Polícia Federal contra a corrupção no governo do Bolsonaro? Caso da rachadinha lá da família dele, não foi nem investigado. Caso da compra das vacinas superfaturadas, não foi investigado. Caso das joias, só veio a ser investigado depois que ele saiu do governo. Afinal, se você não investiga a corrupção, não tem corrupção. O caso do INSS mostra que a dissimulação dessa turma não tem limite. Na psicologia, tem um nome para isso, chama projeção. É o termo usado para descrever o fenômeno em que você atribui aos outros as práticas que são suas. Eles são mestres nisso. Por isso, compartilhem a verdade.